Fala, seus mal diagramados. 2018 foi um ano marcante, né? O brasileiro conseguiu realizar um feito incrível. Trocou políticos muito ruins por outros piores. E aí elegeu para governador de Minas Gerais Romeu Zema e no Rio de Janeiro o Wilson Witzel. Esse tava lá no fim da tabela, tava lá na lanterninha das pesquisas eleitorais, atrás do Tarcísio, atrás do Romário, atrás do Paes, mas foi pro segundo turno, ganhando muitos votos nos últimos minutos da eleição ali em áreas de milícia. Não tô insinuando nada, mas realmente ele ganhou muitos votos nessas áreas, né? Que coincidência maravilhosa. E aí, o Wilson Witzel ganhou o segundo turno, muito bem, parabéns aí. Temos um novo político aqui que vai dar jeito no Rio de Janeiro. A few moments later. O que acontece? O cara está no alvo de investigações que podem cassar o mandato dele através de um processo de impeachment. O Witzel acabou sendo eleito governador do Rio de Janeiro com mais uma daquelas pautas focadas na violência generalizada. A gente não pode esquecer aqui que o governador do Rio de Janeiro estava no mesmo palanque em que o Daniel Silveira e o Rodrigo Amorim rasgaram a placa da Marielle. Ele estava ali. Primeiro publicaram uma foto onde só apareciam os dois deputados. Depois ele aparecia junto na foto também, quando ela está ampliada, aberta, segurando a mão de um dos deputados ali. Claro, endossando aquele ato ridículo, criminoso. E após vencer, ele foi mais fundo ainda nessa pauta abusiva e autoritária, dizendo que a polícia que visse alguém que não estivesse com uma bíblia na mão nas favelas, poderia ali mirar na cabecinha do portador de fuzil e ó, atirar. E também não podemos esquecer daquela vez que ele emulou o jogo Duke Nukem entrando num helicóptero em Angra dos Reis e atirando contra uma comunidade de baixa renda da cidade litorânea do Rio de Janeiro. Hoje uma operação aqui em Angra dos Reis com a Core. Trouxe aqui nosso pessoal, delegado Baruch, delegado Marco Vinícius, prefeito Jordão. Vamos botar fim na bandidagem em Angra dos Reis. Eu não vou esquecer também de citar que quando ele fez isso, o Wilson Witzel atirou numa tenda de oração de uma igreja evangélica local em cima de um monte. Mas fiquem tranquilos que o Cabo Daciolo não estava ali naquele momento. E por último, a gente não pode deixar de lembrar que o Wilson Witzel também foi aquele cara que saiu comemorando numa cena ridícula em cima da ponte Rio-Niterói depois que aquele sequestrador do ônibus foi exterminado pela polícia. E nesse 1 ano e meio de Wilson Witzel como governador do Rio de Janeiro, o que aconteceu? O estado nunca teve tanta morte nas favelas, mortes aí muitas vezes cometidas pela própria polícia do Wilson Witzel. Em 1 ano e meio também, o Rio de Janeiro teve casos bizarros, tristes e muito marcantes, como a morte do menino João Pedro, como a morte da menina Ágata e aquele músico que a gente não pode esquecer, que foi fuzilado pelo exército com 200 tiros e que o nosso presidente falou que não aconteceu. Afinal de contas, segundo o Jair, o exército não mata ninguém, só protege as pessoas. Do que ela estava protegendo, eu não sei. E o Wilson Witzel, que faz parte do Partido do Judiciário, veio com todo aquele discurso moralista, contra a corrupção e que ia dar jeito no governo do Rio de Janeiro. E agora, o que acontece? Ele está aí sendo alvo de uma investigação de desvio de recursos durante a pandemia por meio da Secretaria de Saúde do Estado. É de um amadorismo absurdo, né? Eu, se fosse o Wilson Witzel, teria tido umas aulas de corrupção com Garotinho, Marcelo Alencar, também com o César Maia, o Paes, o Cabral, porque é preciso ter mais noção e conhecimento na hora de, supostamente, fazer aí os desvios de dinheiro público, né? No meio de uma pandemia, o cara mexer exatamente na Secretaria de Saúde, vou te dizer, se isso for verdade, tu foi burro pra caralho.
E desprestigiado e sem histórico político do jeito que ele é, dificilmente ele se salva. A votação para a abertura do processo de impeachment do Wilson Witzel na Alerj foi uma lavada. 69 votos a favor e 0 contra. Ninguém está do lado do governador Wilson Witzel. E ele não é o único alvo dessa investigação. A mulher dele também pode rodar junto, mostrando que ele está cumprindo todos os passos de ser governador do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer que outros governadores também tiveram as mulheres envolvidas nos seus esquemas de corrupção. Sérgio Cabral que o diga, né? Sérgio Cabral aí, que você pode chamá-lo de corrupto, mas não pode chamá-lo de um marido ruim. Ele fez de tudo para realizar todos os desejos da esposa, inclusive tendo dinheiro em casa, joias, ouro, né? Grande marido. Não foi um grande governador, mas um maridão aí. A gente sabe que essa investigação pode fortalecer o Jair Bolsonaro, não estamos negando isso aqui. Mas essa votação da Alerj já mostra que existe um Norvana político lá no Rio de Janeiro contra o Wilson Witzel, né? Uniu todas as tribos, todos os partidos, da esquerda à extrema direita, votaram para a abertura do impeachment. E é um impeachment que dificilmente não vai acontecer. O Wilson Witzel é um cara desprestigiado ali dentro da Assembleia Legislativa. É um cara que comprou muita briga e dificilmente vai se salvar dessa. Mas se por um lado fortalece o Jair Bolsonaro, por outro enfraquece o partido do Judiciário, que a gente já falou aqui, né? Partido do Judiciário que já teve outras estrelas. Já teve Demóstenes Torres, Joaquim Barbosa e no ano de 2020 mostrou que juiz que vai pra política, infelizmente, não é tão bom. O que nós tivemos? Tivemos Selma Arruda, senadora que foi caçada. Ela era conhecida como Moro de Saias e, infelizmente, era corrupta. O próprio Sérgio Moro foi afastado do governo Jair Bolsonaro e está derretendo enquanto figura pública. Durante as entrevistas que ele dá, é difícil receber apoio até mesmo daqueles isentões que antes pagavam um pau pra ele. Vera Magalhães, Guga Chakra, Pedro Doria, todos esses lavajatistas, nesse momento devem pensar: Cara, mas como ele é fraco, né? A gente vai ter que inventar outro juiz, outro procurador para colocar aí como nosso candidato em 2022, porque a gente tem que fingir que a política é muito suja e não gostamos de nenhum político. A gente gosta mesmo é de juiz ladrão. E agora o Wilson Witzel, que também foi juiz, pode estar abreviando aí a sua curta trajetória na política para mínimos 1 ano e meio. Quem diria, né, que o cara mal começou e já ia cair. E se não for pedir muito, eu sou ateu, mas agora eu vou pedir para Deus. Se não for pedir muito, Deus, por favor, este ano ainda, para que fique melhor essa derrocada do partido do Judiciário, leve com você para fora da nossa política o Bretas. Por favor, leve o Bretas para fora da nossa política, para fora do nosso judiciário. E se quiser também, tem o Dallagnol aí, Deus, pra você dar uma olhadinha, né? Tô pedindo pra Deus porque, né, confiar aí na nossa justiça é um pouco mais difícil. Agora, não fiquem muito animados sobre como vai ser o governo estadual do Rio de Janeiro com uma possível cassação do Wilson Witzel. Isso porque o vice dele não é tão bom também. Cláudio de Castro é aqui de Santos, em São Paulo, tem 41 anos e é conhecido, sabe por quê? Por ter enchido o gabinete dele de parentes. O cara depois se tornou vice-governador do Rio de Janeiro, fez seu próprio programa Bolsa Família, arranjou bolsa para toda a família trabalhar ali no governo do Rio. Mas tá certo, né? Se você não for ajudar a família, você vai ajudar quem? Você vai ajudar desconhecidos? A gente tem aí um presidente que é totalmente favorável a ajudar a própria família, ajudar os amigos. Olha só a carreira desse Cláudio de Castro, que coisa maravilhosa. Quando foi vereador na Câmara Municipal do Rio, ele criou o Dia do Escotismo. Não é do escrotismo. Podia ser, afinal, olha só o governador que ele foi vice, né? Ele criou o Dia do Escotismo e o Dia do Empresário Júnior. Empresário Júnior, sim. Esses foram os 2 dias criados pelo Cláudio Castro, mas nós somos justos e vamos dizer também que esse cara foi o cara que criou a lei que doa 10% do que é arrecadado com multas de trânsito para pessoas com deficiência física. Esse é um projeto até que legal e também é um projeto que mostra que mesmo tendo sido ali um vereador meio apagado, ele fez mais que o Carluxo e fez
fez mais que o próprio pai do Carluxo, que tem 30 anos de vida pública e nunca pensou em nada parecido com isso daí. E outra coisa que é bizarro nessa chapa que ganhou o governo do Rio de Janeiro é que ela é formada por 2 paulistas. O Wilson Witzel também é paulista. E o Rio de Janeiro, pela primeira vez, acho que teve uma chapa com 2 paulistas ali. Eu nunca tinha visto isso lá no Rio. Não estamos aqui também falando que a culpa de ter um governo tão ruim é nossa. Eu sei que São Paulo não é tão bom, a gente elegeu Carteiro Reaça, Mamãe Falei e outras pessoas com nomes ridículos, mas o Rio de Janeiro tem um histórico aí de pessoas que nasceram no próprio estado e também foram tão ruins ou piores que o Wilson Witzel. De qualquer maneira, eu tô pedindo desculpa, tá? Tô pedindo desculpas aí pelos amigos cariocas. Não temos a intenção de mandar mais o nosso lixo político pra vocês. Já basta o estrago que eles fazem aqui na nossa capital e no nosso estado. E é isso aí, galera. Pra todo mundo que curte o canal aqui, nós temos também Instagram, Twitter e Facebook. Pra quem quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, temos nosso Apoia-se, nosso programa de Seja Membro no YouTube e também nossa conta jurídica. E pra todo mundo aí que acredita que o Wilson Witzel vai se safar dessa investigação e desse impeachment, só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.